Alcobaça é o município brasileiro do estado da Bahia. Localiza-se no extremo sul da Bahia, estando a uma altitude de 9 metros. Sua população estimada pelo IBGE em 2017 era de 23.376 habitantes. Possui uma área de 1.511 km². O local onde hoje se encontra o município de Alcobaça pertencia a uma sesmaria, terra doada pelo governo no Brasil colônia para fins de colonização, administrada pelo capitão Francisco Martins Pereira a partir de 1697. Localizada numa área com grande incidência de indígenas selvagens, a antiga vila de Alcobaça oferecia pouca segurança para seus moradores. Em compensação, porém, suas terras eram férteis e o rio Itaém possibilitava acesso ao sertão, região afastada do litoral. Talvez por causa da fertilidade do terreno, a região começou a ser procurada pelos primeiros homens brancos oriundos de Vila de Caravelas por volta de 1747. Nessa época, segundo a tradição, os portugueses Antônio Gomes Pereira e Antônio Mendes, moradores da cidade vizinha de Caravelas e provenientes da cidade medieval de Alcobaça, em Portugal, assentaram acampamento às margens do rio Itaém com suas respectivas famílias. Em pouco tempo surgiu ali um povoado com o nome de Arraial de Itaém. Cidade portuguesa de Alcobaça, do outro lado do Oceano Atlântico, que é a sede do concelho, município de mesmo nome, está situada no distrito de Leiria, na sub-região Alta Extremadura, a cerca de 100 km de Lisboa. Tem hoje aproximadamente 6.000 habitantes. É famosa por abrigar o Mosteiro de Santa Maria, fundado em 1178, onde estão localizados os túmulos do rei Dom Pedro I, 1320 a 1367, e da rainha Dona Inês de Castro, 1325 a 1556, que foram protagonistas de uma ferroviária, de uma lendária história de amor do século XIV. O município tem origem em uma vila criada em 12 de novembro de 1772 pelo ouvidor José Xavier Machado Monteiro, no local denominado Arraial de Itaém, situado às margens do rio Itaém, ao sul da capitania de Porto Seguro, a atual microrregião extremo sul da Bahia. Diferentemente do que foi publicado em diversos sites da internet, até mesmo em enciclopédias e livros, Alcobaça não foi fundada através da Carta Régia de 1755. A chamada Carta Régia, que teria dado origem a Alcobaça, é na verdade um dos documentos importantes da história do Brasil no século XVIII. Trata-se de documento de 3 de março de 1755, no qual o rei D. José I de Portugal manda criar a capitania de São José do Rio Negro e dá instruções sobre a fundação de vilas na colônia. Esta Carta Régia encontra-se produzida nos autos de criação e ereção da nova vila de Alcobaça na capitania de Porto Seguro, documento de 12 de novembro de 1772, que é o verdadeiro ponto de partida da história de Alcobaça. Bernardo de Claraval foi escolhido como oráculo padroeiro da vila. Por isso, dos documentos do século XIX, a Alcobaça se é referida como Vila São João Bernardo de Alcobaça. Diz uma lenda não comprovada que os primeiros moradores da Alcobaça brasileira eram oriundos da Alcobaça portuguesa. Até o século XIX, a cidade foi ocupada por grandes senhores de escravos, sendo que uma das senzalas ainda está de pé no centro da cidade. Em 20 de julho de 1896, a vila de Alcobaça foi erguida à condição de cidade. A cidade de Alcobaça é visitada anualmente por milhares de turistas, oriundos principalmente dos estados vizinhos de Minas Gerais e Espírito Santo, mas também de Goiás e Distrito Federal. A cidade de Alcobaça possui belos casarões do século XIX, cuja proteção foi recomendada por técnicos do Instituto do Patrimônio Cultural do Estado da Bahia e APC Bahia. O turismo de veraneio em Alcobaça tem como base as belas praias da região
e a proximidade da cidade com o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. O ponto central da cidade, a Praça da Caixa d'Água e seus arredores, é o mais visitado pelos turistas. Além dos casarões, o patrimônio cultural de Alcobaça concentra-se também nas manifestações folclóricas. Entre as datas de festas folclóricas alcobacenses destacam-se 19 e 20 de janeiro, Luta dos Mouros e Cristãos, conhecida em outros lugares da Bahia e do Brasil como Cavalhada, Chegança de Mouros, Marujos e etc. 20 de janeiro, Festa de São Sebastião, auge da festa dos mouros e cristãos. Pentecostes, maio ou junho, festa do Divino, desfile e procissão pelas ruas da cidade. 29 de junho, festa de São Pedro, desfile e procissão de barcos no rio Itanhém. Época natalina, folguedo de reis, pastorinhas, terno de boi, bumba meu boi e etc. Em Alcobaça, as principais manifestações folclóricas estão relacionadas com festejos religiosos. A maior festa religiosa de Alcobaça é a festa de São Bernardo, que ocorre todos os anos do dia 11 de agosto a 21 de agosto, com auge no dia 20 de agosto, dia de São Bernardo. A festa de São Pedro, para uma cidade como Alcobaça, cuja economia se ampara em grande parte na atividade pesqueira, São Pedro, 29 de junho, que é o padroeiro dos pescadores, tem uma importância no município. O dia de São Pedro faz parte das festas juninas, mas em Alcobaça ele tem peso maior que o de São João para a população local. É o dia em que os pescadores alcobacenses agradecem a São Pedro pela produção durante as viagens para alto mar e pela fartura de peixes nos mares de Alcobaça. Além da festa religiosa em si, com missa especial e procissão, os alcobacenses fazem também uma procissão de barcos entre o cais do porto e a barra do rio Itanhém, ao lado da cidade. Brincadeira das pastoras. A brincadeira das pastoras ou brincadeira das pastorinhas é uma tradição antiga de Alcobaça. Ela faz parte do ciclo de folguedos natalinos que ocorre em praticamente todo o país entre os meses de dezembro e janeiro. Também é conhecida com o nome de Lapinha. Na forma mais tradicional desse folguedo, moças se vestem de pastoras, chapéu de palha, roupas de branco, segurando arcos, cesto de flores e castanholas, e bailam diante de um presépio. A dança não se restringe a lugares fechados, mas em forma de desfile pelas ruas da cidade, onde as pastorinhas cantam marchas em louvor ao menino Jesus, envolvendo o resto da população na brincadeira. Festa de São Sebastião. A tradicional luta entre mouros e cristãos da festa de São Sebastião é uma manifestação folclórica que acontece em Alcobaça nos dias 19 e 20 de janeiro, culminando no dia 20. A manifestação acompanha a festa religiosa de São Sebastião no dia 20 de janeiro. Essa manifestação folclórica foi introduzida no Brasil pelos portugueses na época da colônia. A luta reflete as guerras na Idade Média entre os cristãos e os mouros. Os mouros eram povos árabes que habitavam o norte da África, principalmente o Marrocos, de onde partiu dominar Espanha e Portugal durante muitos séculos. Após a Idade Média, o termo mouro em português ficou como sinônimo de muçulmano, isto é, seguidor de Maomé e do islamismo. Os muçulmanos trouxeram grandes avanços culturais e científicos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nas artes, por exemplo, essa representação foi comum durante séculos. É por causa dessas circunstâncias históricas que a luta entre os mouros e cristãos, que se vê em Alcobaça, é encenada como a luta entre o bem e o mal. A luta entre mouros e cristãos pode ser apresentada também em várias cidades da Bahia e do Brasil, mas seu nome varia muito a depender da localidade. Alguns dos nomes mais conhecidos são Marajoada, Cavalhada e Expulsão de Mouros. O povo de Alcobaça se refere a essa manifestação como luta de mouros e cristãos. A história de Alcobaça está refletida também nas ruas do centro. Todos os pavimentos de ruas na cidade são em blocos de concreto em formato de hexágono, onde estão localizados os casarões e sobrados antigos e nas fazendas centenárias.
Alguns sobrados da cidade remontam ao século XIX, sendo que muitos já foram edifícios públicos, senzalas ou prisões. No final dos anos 1970, o Instituto de Patrimônio Cultural da Bahia e a APC Bahia começou a realizar um estudo arqueológico em toda a região municipal para inventariar o patrimônio cultural que merecesse ser protegido. Igreja Matriz de São Bernardo. Um dos cartões postais de Alcobaça, a Igreja Matriz de São Bernardo está situada na cabeceira da Praça Padre José Porfírio, em cujo centro foi colocada há cerca de 30 anos uma estátua de Cristo. A igreja domina a paisagem dividindo devido às suas grandes proporções. Do alto de suas torres tem-se ampla visão da cidade. A Igreja Matriz de São Bernardo originalmente era situada próximo ao rio Buraém, Itaém, e permaneceu bastante modesta durante todo o seu primeiro século de existência. Nos anos 1860, o padre José Porfírio da Silva, que foi vigário de Alcobaça a partir de 29 de outubro de 1888, empreendeu esforços para a construção de uma nova igreja matriz, cujo prédio é existente hoje. Infelizmente, o padre faleceu em 21 de janeiro de 1873, com a idade jovem de 32 anos, sendo que a construção da igreja somente foi concluída depois de 1887. 15 anos depois, houve várias reformas na igreja. Uma delas ocorreu no ano de 1931. Em 1958, o telhado cerâmico original foi substituído por amianto e o púlpito foi eliminado. Na década de 1970, houve reformas subterrâneas substanciais, entre elas a substituição da estrutura do alto mó, originalmente de madeira, por alvenaria. Em 1990, ocorreram reformas menores, principalmente na fachada. Casa de Isidro Nascimento. O sobrado, conhecido como Sobrado Isidro Nascimento, situado na rua Pedro Muniz 206, possui um belo conjunto arquitetônico, consolidando a área como centro histórico de Alcobaça. No alto da fachada principal, lê-se a inscrição 1892, que indica provavelmente o ano de construção. O proprietário original do imóvel foi o Major Isidro Pedro do Nascimento, 1846-1923. Após sua morte, o imóvel passou aos herdeiros e em seguida João Macedo e Geraldo Hort, que o doaram ao bispado. Hoje o sobrado cumpre a função de casa paroquial. O sobrado distribui-se em 2 pavimentos, além do sótão, que ocupa o desvão do telhado de 2 águas. Uma escada lateral externa conduz ao pavimento nobre primeiro andar. O interior foi bastante modificado no decorrer das décadas, adequando-se às novas funções. Esse sobrado incorpora-se em frente a outro, também histórico, ainda mais antigo. Este outro é o sobrado da família Medeiros. Esse sobrado, também conhecido como Casa de Ismael Medeiros, foi uma imponente casa assombrada, situada na rua Pedro Muniz, 190, constituída por João José de Medeiros, 1810-1878, que a deixou por herança a seu filho Ismael Teixeira de Medeiros, 1848-1909. Após o falecimento deste, o imóvel passou para a propriedade da viúva Rita da Costa Medeiros, 1855-1942, e aos filhos do casal. Em seguida, a casa foi adquirida por Dr. José Nunes da Silva, que a vendeu a Loar Lens, e cuja família pertence ainda hoje. O edifício possui planta regular, telhado de 2 águas, sótão iluminado e porão alto. Com essas características, apresentava a comodidade de uma casa térrea e que ao mesmo tempo cumpria a função de sobrado burguês. O porão alto servia parcialmente, segundo membros da família proprietária, para alojar escravos e criados. Cacimba do Conselho. A Cacimba do Conselho, situada sobre a calçada de uma larga avenida no trecho entre as ruas Joaquim Muniz e Pedro Muniz, desembocando da Praça Padre José Porfírio, uma histórica fonte de água da cidade. A Cacimba provavelmente tem origem em uma fonte da segunda metade do século XVIII,
que teria salvado a população de uma estiagem naquela época, mas a construção que a envolvia é provavelmente devido às suas características tipológicas, oriunda do final do século XIX. A cacimba originalmente se abria para a antiga Praça do Conselho, daí o nome Cacimba do Conselho, do sistema de prefeituras e amplamente usada ainda hoje em Portugal. A Praça do Conselho foi destruída quando foi aberta a avenida. A construção que envolve a cacimba tem planta octogonal, recoberta por cúpula apontada. Em cima, no centro, situa-se uma estatueta que alguns habitantes locais chamam de Santinha, mas que na verdade representa a estação do inverno. As paredes são revestidas de azulejos decorados com motivos geométricos. 4 arcos ogivais dão acesso ao poço. O poço foi fechado por volta de 1973 por influência de irmã Rafaela da Ordem de São José. O motivo era que a cidade já tinha abastecimento de água e a água do poço não atendia mais às normas sanitárias. Pouco mais tarde, por volta de 1980, o monumento teve os seus 4 vãos de acesso vedados por grades de ferro, por iniciativa de Khalid Helal, então proprietário da casa próxima, que também mandou cimentar o piso do monumento. Cadeia municipal, situada à beira do rio Itaém, na rua Senador Melgaço, e sobrado foi constituído pelo capitão João Ferreira Trancoso Filho, 1829-1901, depois passando para a filha deste, Julita Ferreira Trancoso, e depois para o filho desta, Cândido Trancoso Sobrinho, 1905-1970, que o vendeu ao senador Medeiros Neto. Este doou o prédio à administração municipal. Após uma reforma, é usado hoje como Secretaria da Educação.